Olá pessoas! Como vocês estão? Ótimo final de semana de pós-temporada, final de semana com 3 dias de jogos de playoff. Começa no sábado, depois domingo tem mais 3 jogos, sábado 2, domingo 3 e segunda um jogo para finalizar a conta. Tem bastante história, a gente promete ter uma pós-temporada bem interessante, né? Então, vamos lá, eu separei algumas histórias para a gente ficar de olho, a gente vai destacar alguns pontos sobre esses jogos aí. Todos os jogos serão citados pelo menos alguma coisinha, por assim dizer. No final tem uma parte interessante, que são os favoritos ao Super Bowl, como estão as odds, além, claro, do momento histórico. Então vamos lá, vamos para a prévia da semana de Wild Card dos playoffs da NFL. Lembrando que nesta pós-temporada eu vou fazer um vídeo bônus nas quintas-feiras, que será o NFL News, para a gente falar de notícias da semana, especulações sobre quem pode ser treinador de cada time, que perdeu o seu treinador. A gente pode ter aí um monte de time com novos treinadores no ano que vem. Alguns interinos podem ser efetivados, claro, no caso de Las Vegas, mas tem bastante história pra gente contar, os machucados antes das partidas, as transmissões, enfim. Então, se você ainda não assistiu, veja o NFL News, que vai estar no finalzinho aqui, num dos quadradinhos que aparecem na tela. Vamos começar com a história talvez mais interessante desta semana, que é o de férias com o ex versão NFL, ou de playoffs com o ex. O Matt Stafford e o Jared Goff não foram trocados um pelo outro. Pelo contrário, Detroit saiu no saldo positivo naquela ocasião, pensando em escolhas de draft. Mas já nesta mesma temporada que a troca aconteceu, ou depois daquela intertemporada, o Los Angeles Rams saiu com um saldo muito positivo com o Vince Lombardi, que foi para casa, né? O segundo Vince Lombardi da história da franquia, o primeiro em Los Angeles, e o Matt Stafford foi campeão em seu primeiro ano, tendo o Cooper Kupp como alvo máximo, estabelecendo marcas incríveis. Aliás, não é a primeira vez que a gente vê um recebedor do Matt Stafford tendo marcas incríveis. Isso aconteceu com o Calvin Johnson lá em Detroit, com o Cooper Kupp em 2021 e neste ano com ele. Pucaracua! Que coisa maravilhosa, quebrando recorde de jardas recebidas por um calouro. Agora, para além de Matt Stafford, para além de Jared Goff, tem alguns pontos aqui. O Matt Stafford é um dos meus quarterbacks preferidos na NFL na atualidade. Mas a questão é que às vezes o Matt Stafford tem uma interceptação que ele força demais a bola. Essa defesa de Detroit, a secundária, teve uma segunda metade de temporada propícia para um quarterback fazer estrago do outro lado. Agora, será que ela vai conseguir roubar a bola? Isso vai ser muito importante para eventualmente estancar sangrias. A famosa defesa que enverga, mas não quebra. Do outro lado, a equipe dos Rams não esteve entre os 3 que mais pressionou o quarterback na NFL nesta última temporada, e o Jared Goff, a gente sabe que precisa ser pressionado para ter problemas. Foi assim nas 2 partidas que fez contra o Chicago Bears no final do ano, e foi assim no Thanksgiving contra o Green Bay Packers também. Se o Jared Goff é pressionado, ele costuma ter problemas. Será que esse front dos Rams, nesta temporada, vai ter o que precisa para pressionar o Goff? Agora, o grande ponto para essa partida, claro, para além do aspecto emocional envolvido do Jared Goff enfrentando o time que ele draftou e do Matt Stafford enfrentando o time que ele draftou, é o jogo terrestre. O Kyren Williams contra a defesa terrestre de Detroit, que silenciosamente foi uma das melhores defesas corridas da liga nessa temporada. Eu falei sobre isso num vídeo que está no ar já, que é o 4 duelos, para você ficar de olho, um vídeo a mais que a gente fez nessa semana. Teve bastante conteúdo, acho que foram quase 12 vídeos que eu publiquei nessa semana, entre vídeos abertos e de membros, tá bom? Olho nisso. Vamos passar para um outro jogo muito interessante. Esse jogo eu comento no sábado à noite, Miami Dolphins e Kansas City Chiefs. Eu fiz um vídeo de perguntas dos membros, que eu respondi algumas perguntas, esse vídeo é exclusivo dos membros aqui Like Plus, e essa pergunta apareceu com frequência. Se a questão do frio pode pesar para o Miami Dolphins. É claro que pode pesar. Quem não está ambientado com o frio, acaba sofrendo com o frio. É, sim, normal. E aí muitos podem falar, pô, mas fulano jogou em, sei lá, em Penn State, que faz frio. É, mas ele está morando o ano inteiro em Miami. Eu vou dar um outro exemplo meio tonto, mas eu fiz faculdade em Ribeirão Preto, um lugar que faz bastante calor. Quando eu recebi algum amigo de São Paulo que viajava para lá, teve uma época, teve uns jurídicos lá, inclusive em 2011, eles ficaram assustados com o calor que eu estava profundamente acostumado. Um outro exemplo, teve um dia que eu cheguei para o zelador aqui no meu prédio, tenho a sorte de ter um prédio que tem piscina, mas a piscina não é aquecida, né? Aí eu virei pra ele e falei assim, pô, seria bom de vez em quando ter um aquecedor, tá? Eu não vejo muita gente nadando, eu de vez em quando gosto de nadar. Aí ele virou e falou assim, mas eu tô vendo gente nadando. Eu falei, mas não conta. Aí ele falou, por quê? Eu falei assim, porque o cara é um finlandês que mora no 78, sei lá, o cara, tipo, tá acostumado, finlandês não, canadense, o cara tá acostumado com água gelada, né? Tipo, eu não tô acostumado a nadar com a água gelada do jeito que o cara tá. Aí o zelador deu risada e falou assim, é verdade. Mas passa um pouco por aí. Miami tem um histórico péssimo jogando em pós-temporada no frio, tipo, péssimo mesmo.
É realmente impressionante a quantidade de derrotas dos Dolphins jogando em janeiro, mesmo na era Dan Marino. Tem derrota contra o Buffalo Bills na neve e tudo mais, no frio em janeiro. E agora eles talvez enfrentem o jogo mais frio dessa pós-temporada. Kansas City vai estar abaixo de 0 para pegar o Miami Dolphins. E tem um outro ponto. O ataque dos Dolphins é muito predicado numa palavra, num termo em inglês, que é finesse, que seria o oposto de força bruta, vamos dizer assim. Será que no frio, um ataque predicado nisso vai dar jeito? Será que esse ataque mais veloz, mais ágil, enfrentando os ambientes, enfrentando o frio, vai ter como? O Tua também não tem um bom histórico jogando em temperaturas assim. Do outro lado tem o Patrick Mahomes que está para lá de acostumado a jogar no Arrowhead congelado. Então tem esse elemento para além da questão técnica, a questão aí do frio, que eu acho que é um elemento que a gente tem que levar em conta. Agora, pode pesar para Kansas City também. No frio é mais difícil você pegar a bola, as extremidades ficam quase congeladas e tudo mais. Quem já esteve temperaturas abaixo de 0 ou perto de 0 sabe que as extremidades é um negócio mais complicado, né? Tem que levar luvinha, touquinha, etc. Então, cara, é complicado, né? Todo mundo está acostumado. Então, a gente tem um corpo de recebedores, de wide receivers de Kansas City que é disparado com mais drops na NFL nessa temporada. E aí fica a pergunta, o Mahomes dá jeito nisso? O Mahomes vai ter que ter uma partida muito limpa. E eu estou muito intrigado para ver como que o Vic Fangio vai marcar o ataque aéreo de Kansas City. Será que ele vai tentar tirar o campo curto e falar, olha, o Mahomes está sendo bastante interceptado em profundidade, eu confio na minha secundária para interceptar e dar boas chances para os Chiefs? Eu acho que isso pode ser uma questão, tá? Pode ser que a armadilha seja montada o contrário que a gente viu nos últimos anos contra o Patrick Mahomes, cedendo o fundo do campo, porque os wide receivers não são talentosos como já foram, especialmente questão de quando tinha o Tyreek Hill. Sobre o Tyreek Hill, os drops também podem ser questão, porque contra Kansas City ele teve drop, contra a Philadelphia ele teve drop, e isso é uma história dele na carreira desde a época de Chiefs, vale lembrar. Certo? E vamos ver qual Tua aparece, né? Qual Tua aparece, meu Deus do céu? Quero ver um Tua mais enérgico. E não tô falando que o quarterback tem que ser uma cheerleader, gente. Tô falando que o quarterback tem que aparecer nos momentos certos. E o Tua, infelizmente, isso não acontece com frequência na carreira profissional dele. Certo? Vamos falar um pouco de cada jogo aqui, para a gente destacar algumas outras histórias. Daqui a pouquinho, o momento histórico e, claro, o momento KTO. Muito bueno! Well, e o Joe Burrow? Joe Burrow tá machucado, que triste. Ó, Cleveland e Houston, até onde vai o fogo do Joe Flacco? Lembrando que em 2012, aquela pós-temporada histórica, ele fez estrago fora de casa, como naquele jogo contra Denver, que conseguiu conduzir uma vitória heróica, histórica do Baltimore Ravens sobre o Denver Broncos. Então, olho nessa questão, 2012 ou 2013? Agora me fugiu, hein? Nossa, eu tô ficando velho. 2012, né? 2012? 2012. Por que eu falei 2013? 2012. 2013 o Super Bowl foi entre Denver e Seattle. 2012 o Super Bowl foi Baltimore e São Francisco, que é o palpite de muita gente nessa temporada. Até onde vai o fogo do Joe Flacco? Eu chamo a atenção novamente para a questão de como ele está produzindo. O Flacco está produzindo muito bem em play action e contra a marcação homem a homem, especialmente com o David Njoku e o Amari Cooper várias vezes em passe para mais de 10, 15 jardas. Vamos ver se a defesa de Houston consegue pegar isso. Eu confio que o DeMeco Ryans seja uma mente defensiva esperta o suficiente para sacar esse aspecto e marque mais em zona do que homem a homem nessa partida. Tente algumas dobras importantes no Amari Cooper também nesse aspecto. Para além disso, a defesa terrestre de Houston, que foi a pior defesa da NFL na temporada passada, 22, e em 23 foi uma das 10 melhores defesas contra o jogo terrestre na liga. Isso vai ser importante, eventualmente, para tentar tirar o volume terrestre por tabela, esse play action que está ajudando tanto o Joe Flacco. Sobre o CJ Stroud, a defesa de Cleveland, eu falei no 4 duelos que você tem que ficar de olho. Pittsburgh e Buffalo, TJ Watt não joga, mas vale lembrar que a previsão do tempo aqui não é de Jamaica abaixo de zero. Bom filme, inclusive. Põe aí, André. Jamaica abaixo de zero. Grande filme que eu assisti muitas vezes quando passou aí, quando eu era criança. Um filme bem interessante que eu acho que eu vou ver na off-season da NFL e acho que tá no Disney Plus, inclusive. Mas tirando o Jamaica abaixo de zero, ou Miami abaixo de zero nesse caso, a gente tem que falar sobre o vento em Buffalo. A previsão do tempo é de muito, muito vento e, como diria a música do Biquíni Cavadão, vento, ventania, que excelente. Então pode ser que o jogo fique mais parelho do que a gente espera por conta dessa questão de clima. Quando o clima é tenso na NFL, tem vento pra cacete, chuva pra cacete, neve pra cacete, às vezes o jogo fica mais parelho. Claro que o favoritismo é amplo de Buffalo, que deve classificar aqui, mas Pittsburgh pode aprontar mesmo sem o TJ Watt, porque tem profundidade de talento na posição dele, né? Sobretudo o Alex Heisman, que é um jogador bastante subestimado, vamos ficar de olho nele
nessa partida. E vamos ver se o Buffalo Bills joga contra os Steelers, como jogou as grandes partidas, né? Porque os Bills tiveram derrotas esquisitas deste ano e mesmo quando arrancaram as vitórias, quase perderam para os Chargers, hein? Foi um final de jogo conturbado como contra uma das 5 piores equipes da NFL, que já tinha mandado seu treinador embora, e sem o Justin Herbert. Então, olho nessa questão, vamos ver como que entra Buffalo nessa partida. Buffalo teve problemas contra times mais fracos e por isso ficou uma situação mais delicada no meio da temporada. E por fim, a última história para ficar de olho é em Philadelphia e Tampa. Acabou o derretimento do Philadelphia Eagles. Até quando vai esse colapso de Philadelphia, que perdeu várias das últimas partidas? A defesa está tomando mais de 30 pontos por jogo nas últimas 6 semanas. Se o Baker Mayfield vier para jogo e a equipe de recebedores dele também, a defesa terrestre de Tampa fizer um bom trabalho, e o Jalen Hurts, que em tese não está 100%, né, lesão na mão, cuspir a bola, tiver interceptações, Tampa pode roubar essa partida. Se fosse há 6, 7 semanas, a gente daria um favoritismo amplíssimo para a Filadélfia. Esse jogo pode virar confusão e rápido para a equipe dos Eagles, tá bom? Vamos para o momento histórico e para o momento KTO agora. Bom, já contei a história para vocês, ela esteve também no vídeo de 7 jogadores que poderiam estar na Hall da Fama e ainda não estão. Sterling Sharp é o destaque daquela vitória do Green Bay Packers na temporada de 1993 no Wild Card contra o Detroit Lions, que foi a última vez que Detroit venceu a divisão até esta temporada. Mas faltou contar o que aconteceu na sequência. Os Packers tiveram uma dura lição, uma dura missão, porque eles enfrentaram justamente o Dallas Cowboys, que era muito mais time e era atual bicampeão, campeão e seria bicampeão da NFL naquela temporada. O jogo foi no Texas, Dallas teve campanha melhor e Green Bay tinha um time jovem e um time que aspirava a fazer mais coisas, fazer mais barulho com o Brett Favre, que era uma das melhores histórias naquela temporada. Mas acabou mostrando que ainda não era o momento de Green Bay. Os Packers seriam campeões do Super Bowl com o Brett Favre, inclusive em 96, ele seria múltiplas vezes MVP, só que aquela época ainda era do Dallas Cowboys. Então é um jogo pouco falado, tem tantas partidas entre Dallas e Green Bay em pós-temporada, o Ice Bowl, por exemplo, coloca aí a fotinha do frio do Ice Bowl, André. Tem o Ice Bowl, tem o jogo que o Dez Bryant pegou, mas não pegou a bola, a regra era aquela, entre outras partidas, e acaba até as dominações do Aaron Rodgers, aí nos últimos anos, temporada regular e playoff no AT&T Stadium, e aí acaba sendo um pouco falado esse jogo em janeiro de 94, temporada 93, que foi vitória aí do Dallas Cowboys. O jogo ficou 24-3 no terceiro quarto, com o touchdown do Troy Aikman para o Michael Irvin, e detalhe interessante que os dois jogos terrestres não funcionaram naquela partida. O Emmitt Smith não teve um grande jogo, mas ele conseguiu cansar a defesa dos Packers e isso abriu espaço para o Troy Aikman atacar. Do outro lado, um jogo de 2 touchdowns, mas 2 interceptações do Josh Allen dos anos 90, que é o nosso glorioso Brett Favre. É realmente impressionante, eu acho, inclusive, que o Brett Favre e o Josh Allen deveriam estar no programa do Ratinho para fazer um teste de DNA, para a gente descobrir se existe algum tipo de parentesco entre os dois, tá? Mas é uma partida pouco falada, não é um jogo espetacular, como eu falei, o domínio foi para Dallas já no terceiro quarto, era muito mais time essa equipe de Dallas, tanto no ataque como na defesa, mas foi o começo de algo bem interessante, bem legal para Green Bay, que no meio da década de 90 viraria uma força na Conferência Nacional. Foi a faísca que os Packers precisavam para virar a chavinha de uma década de 80 bem ruim, e aí em 93 eliminam os Lions vindo pelo Wild Card, Detroit venceu a divisão, como eu falei, e depois caem para Dallas. Os Packers, como já destaquei, ficariam no Super Bowl em 96 e depois também em 97 venceriam 96 os Patriots e perderiam para os Broncos, tá bom? Então momento histórico um pouquinho fugindo da curva aqui, com destaque para essa partida entre Packers e Cowboys lá atrás em 93, certo? Vamos para o momento KTO agora, falar um pouco de odds e tudo mais. Bom, lá na KTO, a maior zebra para este final de semana é o Pittsburgh Steelers sem o TJ Watt, e é entendível isso, afinal de contas Buffalo está muito quente, terminou a temporada com uma sequência de vitórias, os Steelers não tiveram o seu melhor jogo contra Baltimore, embora tenham vencido, e o TJ Watt saiu machucado, não joga neste domingo à tarde contra os Bills. Os Bills são favoritos por 9 pontos neste momento lá na KTO, isso pode oscilar para 9,5, 10 ou para 8,5, dependendo de quando você assistir esse vídeo, mas é a maior zebra neste final de semana. A gente tem vários favoritismos curtos aqui, bem pequenininhos, de 3 pontos, 2 pontos, então promete ser aí um final de semana bastante disputado, tá bom? E falando nas odds aqui para o Super Bowl, quais são os favoritos para vencer o Super Bowl nesta temporada, chegando finalmente nos playoffs? Os 49ers, como você imagina, são os favoritos, pagando 3,1 para
para 1, né? Cada real apostado. Por que não Baltimore? Porque o caminho de São Francisco na Conferência Nacional é mais tranquilo em tese do que Baltimore na Conferência Americana. Isso acaba pesando nas odds, né? Os Ravens, o primeiro time do nosso Power Ranking, acho que de muita gente, mas nas odds tem essa questão porque é uma antecipação. Os Ravens, segundo, 4.1 para 1. Os Bills, que são a segundo cabeça de chave da UFC, jogam em casa, antigamente folgava o 2, né? Jogam em casa a primeira partida, e se passarem a segunda partida, 7,2 para 1. Os Cowboys também, segundo cabeça de chave, 8,6 a odd. E Kansas City aparece aqui 10 para 1. Se Kansas City vencer e Buffalo também, a gente vai ter Bills e Chiefs em Buffalo. Então, olho nesse jogo aí que pode ser muito importante para os rumos da Conferência Americana. E um detalhe interessante, olha como são as odds aqui. Você, torcedor dos Packers, que está empolgado e quer imaginar uma caminhada miraculosa, como a gente já viu até na NFL, acho difícil, mas a gente já até viu com os Giants, por exemplo, jogando fora de casa nos playoffs de 2007, os Packers pagam 80 para 1 para ganhar o Super Bowl. E a maior zebra neste momento entre os classificados, até pela conta da ausência do TJ Watt, posição de quarterback e tudo mais, o Pittsburgh Steelers paga 120 para 1 para ser campeão do Super Bowl. É isso, meu povo, espero que vocês tenham gostado da prévia. Na quinta-feira eu fiz aí o NFL News, um quadro novo nessa pós-temporada, bastante trabalho, bastante produção neste canal nessa pós-temporada. Já teve 4 duelos também para você ficar de olho, eu esmiucei um pouquinho mais a parte tática aqui nesta semana, com direito à análise tática inclusive, e para os membros teve bastante conteúdo, entre eles vídeos respondendo perguntas e também analisando as suas previsões apimentadas, previsões malucas e tudo mais que a gente fez antes da temporada e fez agora também nos playoffs. Beijo carinhoso, você quer mais conteúdo? Assine o Like Plus, no primeiro comentário tem todos os vídeos que são exclusivos dos membros e quais vídeos vocês podem participar, etc. Tá lá na aba do Curte Plus, no nosso canal, tá bom? Beijo e eu espero você em Kansas City, Miami, ou Miami em Kansas City, no sábado à noite às 22 horas, ESPN2 Star Plus, e no domingo às 6 horas eu te espero para Dallas Cowboys e Green Bay Packers, ou Packers em Cowboys, também ESPN2 e Star Plus. Beijo carinhoso e até a próxima. Tchau.